Pessoal, nesse momento, então, a gente está gravando a aula. O tema de hoje, como vocês viram lá no plano de ensino, é risco e retorno, né? E aí a gente vai introduzir o capítulo de uma forma um pouco diferente do que eu vinha fazendo. Eu vou usar o Excel agora para explicar esses conceitos, né? Para a gente atender o objetivo, são 3 dias direto de risco e retorno. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma mensagem no chat da reunião. Não, ok. Achei que tivesse, mas não tem nenhuma mensagem, não. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, a parte de risco e retorno. Primeira coisa, então, eu vou compartilhar minha tela. Na verdade, nem vou compartilhar minha tela. Vou abrir aqui uma whiteboard, que eu queria fazer com vocês algumas demonstrações para depois a gente ir para o Excel. Vamos esperar aqui abrir o whiteboard. Bom, beleza. Então, o whiteboard aí já está aberto, tá? Então, eu queria para vocês mostrar o seguinte, né? Risco versus retorno, né? Que é o tópico do capítulo. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que para risco existem 5 tipos, tá? Existe o risco de mercado, que é o que a gente vai tratar nessa disciplina, nas próximas 3 aulas, tá? Então, vou colocar aqui risco de mercado, tá? E a definição do risco de mercado é bem simples. É o risco da flutuação de preços. É o risco da mudança no nível de preços, tá? Mudou o preço, eu tenho risco de mercado. Então, aqui está ligado à flutuação de preços, né? Então, quanto mais flutuar, mais eu tenho risco de mercado, tá? E aí, tem mais outros 4 tipos que a gente acaba não abordando na disciplina, tá? Que é o risco de crédito. O risco de crédito é aquele ligado ao risco do credor, né, não receber o que ele emprestou, ou seja, do devedor não pagar. Então, aqui é risco de inadimplência, tá? Então, aqui é risco de inadimplência, tá? E aí não é tema dessa disciplina, tá certo? Só para uma disciplina específica de risco para pós-graduação que a gente ministra. O outro risco, também importante, é o risco de liquidez. E aí existem 2 tipos aqui que eu vou abrir. Existe liquidez de fluxo de caixa. O que é liquidez de fluxo de caixa? É quando você tem um passivo que cresce em relação ao ativo, e aí você não consegue pagar, tá certo? Então, pensa numa empresa exportadora cuja receita é em dólar, e ela está esperando que tenha desvalorização, ela está esperando, na verdade, que tenha valorização do dólar para pagar alguma despesa no ativo, né? Simplesmente ela pode ficar desatendida, né? Então, o passivo cresce em relação ao ativo. Pensa que a empresa tem ativo real e passivo dólar, caso, por exemplo, de alguns governos, não é o caso do brasileiro, que o brasileiro hoje é credor em dólar, mas tem governos que são devedores em dólar, ou seja, passivo. Imagina se o dólar dispara. O dólar dispara, ele não tem dinheiro para pagar o serviço da dívida. Então, isso faz com que o passivo cresça em relação ao ativo, tá? Isso que se chama liquidez de fluxo de caixa, tá? É o descasamento entre ativo e passivo. Eu também tenho liquidez, problema importante, quando eu tenho falta de negociabilidade de um ativo, tá? Falta de negociabilidade. O que é a falta de negociabilidade? Por exemplo, eu tenho um ativo, deixa eu ver se eu escrevi certinho, falta de negociabilidade, beleza. Eu tenho um ativo, por exemplo, como o título da dívida grega, ali em 2012, muito líquido, você conseguia vender a qualquer momento no mercado e, de repente, ninguém quer mais aquele título, tá legal? Perde liquidez. E aí, quando você tem uma situação como essa, você tem que dar muito desconto no preço para poder vender. Então, é o risco de liquidez que a gente chama de falta de negociabilidade, né? Muito complicado quando ele aparece, tá? Pega, por exemplo, é muito fácil entender a liquidez por esse aspecto, né? A moeda é o bem mais líquido da economia, né? E liquidez está ligada à ideia de transformar, né? A velocidade com que eu consigo transformar um ativo em outro mais líquido que existe, que é a moeda. Então, pensa num apartamento. Um apartamento tem uma liquidez muito baixa, né?
Você não consegue vender ele a qualquer tempo. Eu, por exemplo, outra coisa também, né, que tem liquidez baixa é carro. Fui vender meu carro, demorei uns 3 meses para vender o carro, né? Porque a liquidez é baixa, né? Isso que é liquidez, você não consegue vender a qualquer tempo, tá certo? Então, tá a ideia de falta de negociabilidade. Outro risco também bastante importante é o risco operacional, tá? E o risco operacional, ele aparece mais em situações ligadas a quando eu estou mapeando risco em instituição, tá? Risco operacional está ligado a falhas, tá certo? Então, tá ligado a falhas. Está ligado também a fraudes, tá certo? Fraudes. Então, é tudo ligado a problemas em algum processo, tá? Então, quando eu estou olhando, por exemplo, para a Bolsa de Valores lá, e vejo que num determinado dia o link da Bolsa cai, isso é uma falha, isso é um problema operacional, tá certo? Ou quando um operador faz alguma atitude ilícita. Hoje, eu não sei se vocês acompanharam aí, saiu no noticiário logo cedinho, né? Que as bolsas iriam derreter aqui, porque estavam derretendo lá fora, e estavam caindo porque descobriu-se fraude no HSBC e mais outros 3 bancos relacionados a envio de dinheiro de forma ilegal. Isso é risco operacional. E aí o banco tem uma série de controles internos, de compliance, para poder mitigar, às vezes diminuir esse tipo de risco, né? Mas como está ligado a pessoas, nem sempre você consegue. Uma forma de você diminuir risco operacional é você treinar muito, né, as pessoas, divulgar controles internos, enfim, você realmente criar uma cultura, né, uma ideia de que vale a pena seguir regras normativas, enfim, esse tipo de situação, muito mais ligado à cultura, tá certo? E também risco operacional aparece muito quando não tem um monitoramento efetivo, né? E, por fim, pessoal, o último risco, que é também bastante complicado quando ele aparece, é o risco legal. O risco legal está mais ligado à ideia de mudança de contrato no meio do caminho, tá? Então, é mudança contratual, tá? Seria assim, mudança na regra do jogo, né? É muito ruim quando ele aparece, tá? Então, eu costumo comentar, por exemplo, o que aconteceu lá na Bolívia, na época ali da Petrobras. A Petrobras tinha, isso eu estou falando por volta de 2009, 2010. A Petrobras tinha uma subsidiária lá e o governo Evo Morales decidiu nacionalizar, porque entendeu que era importante e expropriou a Petrobras, né? Isso é risco legal, tá certo? Quando você tem uma empresa tomada pelo governo de forma inopinada, né? Enfim, isso é o risco legal, tá certo? É mudança marco regulatório. Ali me lembrei de outro caso também de risco legal, foi ali no governo Dilma, quando ela quis abaixar a conta de luz na marra, né? Ela mudou o marco regulatório do setor elétrico, causou uma confusão danada, né? As despesas de elétrica despencaram de preço, um horror do ponto de vista de gestão. Risco legal, né? Você está no meio de um marco regulatório, vai lá o órgão regulador e muda a revelia, né? Deu no que deu. A conta depois voltou muito mais cara do que estava, né? Ficou um ano e meio nesse esquema de conta mais barata, depois voltou muito mais caro, né? Então, é outro exemplo aí de risco legal. Fica o disclaimer, tá, pessoal? Não sou laranja, não sou azul, nem sou anti-PT, tá? Mas sou professor e tenho que falar quando dá certo, quando dá errado, né? E é bom, os exemplos que dão errado são bons também, né? Eu costumo dizer que uma coisa boa do governo Dilma foi ter deixado um manual do que não fazer, né? Muita coisa errada do ponto de vista econômico. Obviamente, estou pensando do ponto de vista econômico, é o que eu sei, né? Então, igual o próprio governo Sarney também, né, lá na década de 80, deixou um manual do que não deve ser feito do ponto de vista macroeconômico, né? Isso tem uma importância muito grande. Mas, enfim, só gosto de fazer esse disclaimer porque muita gente confunde, né, e trata, às vezes, esses assuntos como futebol, né? Então, você mostra número, enfim, mostra a confusão danada e, às vezes, a pessoa acha que você está criticando a pessoa, né? Não tem nada a ver, tá certo? Bom, então, feito isso, pessoal, esses são os tipos de risco que eu comentei com vocês. Aqui a gente vai estar preocupado, nesse curso, em estar falando do risco de mercado, tá certo? Então, eu vou sublinhar ele aqui, a gente vai falar desse risco aqui, risco de mercado. Tá legal? Beleza. E aí, pessoal, vamos... Opa, deu um zoom aqui.
Vamos pegar aqui pegar mais um espacinho no quadro aqui, tá? Vou dar um zoom maior, zoom menor. Pronto. Opa, deu. Vamos agora para o nosso lápis de novo. Qual é a ideia aqui do risco, né? Vocês já devem ter percebido. E aí agora eu vou para o meu Excel, depois eu volto para o quadro, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Tela 1. Tá. Pessoal, estou compartilhando então minha tela. Vamos entrar no Economática. Vamos lá. Economática.com já está ali. Qualquer dúvida aí, pessoal, fala, tá? Só me chamar aí que eu atendo. Deixa eu abrir aqui também já o Excel para deixar pronto. Vou pegar um novo aqui. Pasta em branco. Pronto. E vamos abrir lá também o Chrome. Pessoal, enquanto isso, alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Olha, eu vou ainda corrigir os exercícios, tá? Eu já botei o gabarito, mas eu vou dedicar aí uma aula para resolver. A gente vai levar bem menos tempo que isso, tá? Só estou deixando assentar um pouco mais, chegar perto ali da prova, que a gente faz até uma breve revisão com a lista, tá bom? E a gente vai ter uma lista daqui a pouco também, daí umas 2 aulas, né? Só sobre esses temas aqui, risco e retorno, indicadores, que foi o tema da última aula, né? Para poder treinar e praticar. Esperando aí carregar o Economática. Ótimo. Já entrou aqui, pessoal. Vou pegar a cotação. Vamos começar com o Ibovespa. Depois eu vou colocando outros ativos ali para a gente decorrer uma série de conceitos importantes desse capítulo, tá? E eu preciso fazer ele com números, tá? Acho que é muito mais rico, tá certo? Do que qualquer outra coisa, tá? Deixa eu pegar a série toda. Eu quero selecionar tudo. Peraí, pessoal. Deixa eu dar um ESC aqui, que meu computador ele não está muito... Tá. Pessoal, eu esqueci de fazer meu dever de casa. Até pergunto aí para quem é mais rápido que eu. Como faz para selecionar tudo mesmo no Mac? Alguém sabe aí? Porque eu estou usando o Mac aqui. Ou o botão direito do mouse, né? Eu me lembro que é um comandinho aqui que eu... Bom, pessoal, me desculpa aqui, mas eu vou olhar aqui rapidinho no Google. Botão direito, mouse Mac. Vamos lá. Ctrl mais clique, tá. Então, beleza. Controle mais clique. Eu fiz isso e não funcionou lá. Vamos ver lá. Não está funcionando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Selecionar tudo. Ctrl pressionada. Tá. Vamos lá. Não. Aí foi. Não foi, não foi, né? Agora foi. Pessoal, vou jogar aqui na planilha uma nova. Vou deixar ela maximizada para a gente ter mais visualização. E aí, pessoal, como eu não estou vendo vocês, só um detalhe aí. Alguém fala para mim, por favor, no microfone. Vocês estão visualizando o Excel? Sim, estamos. Beleza, valeu, obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui nesse Excel, tá, que está aí com vocês na tela de vocês, o preço de fechamento do Ibovespa desde 67 até agora, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ficar só com o preço de fechamento, que é o que me interessa, tá? O resto não me interessa, tá? Então, eu vou excluir isso aqui, tá? Vou pegar isso aqui e vou excluir também. Ótimo. E aí, pessoal, próximo passo agora é eu mostrar para vocês como é que fica o gráfico de preço, tá? Mas para isso eu vou filtrar e vou eliminar tudo que tem hífen, tá? Hífen, em geral,
feriado de mercado, tá, pessoal? Vamos pegar a hífen aqui, vocês vão ver que é tudo feriado. Tá lá, ó, carnaval, 1º de janeiro e tal, e assim vai, tá? Então, vamos simplesmente eliminar esses feriados, tá certo? Então, vamos excluir linha. E aí eu vou voltar com o meu filtro, tá? Vou tirar o filtro de novo e tá feito, tá? Pessoal, 67 para cá não vale a pena, né? Vamos olhar, até porque existe conversibilidade de moeda, tabelamento de preço, então a gente vai pegar, digamos assim, muita distorção. A minha sugestão é pegar de 2000 para cá, porque aí a paridade já é flutuante, né? A gente não tem problema nenhum de moeda fixa com dólar, então a gente não tem nenhuma transferência do câmbio para o preço. Então vamos pegar de 2000 em diante, tá bom? Ó, reparem aí que eu estou fazendo aqui para baixo de propósito, para pegar 2000 em diante. Aí, pessoal, eu vou simplesmente fazer um recorte, tá? Aí, Command Shift para baixo, vou dar um Command X aqui, e vou colar numa planilha nova para ficar só com os dados que interessam a gente, tá? Command V, beleza. Vou dar um zoom maior, e agora eu vou pedir para vocês um gráfico super simples, tá? Que é o gráfico de preço. Ó. Inserir, gráfico de linha, linha 2D. Está lá o gráfico de preço, tá? Isso aqui é o preço do Ibovespa, tá? Em preço. O que vocês conseguem notar? Eu queria que vocês aí, se alguém puder falar, né? Como eu não estou vendo, então, pessoal, pode falar à vontade aí no microfone. Eu queria que vocês me dissessem se essa série aqui tem algum tipo de média. Tem uma média clara. Será que tem uma média clara? Alguém pode me dizer? Acho que no 6.000 ali. Não, 60 mil. Não, beleza, mas aí, ó, quem falou, desculpa, eu não estou vendo, tá? Quem falou, mas eu vou tocar mesmo assim, mesmo sem saber o nome, tá? Se você não se importar de ficar tão impessoal assim. Você provavelmente olhou aqui visualmente e viu, ó, realmente, 60 mil está cortando o gráfico todo. Você tem razão, a média deve dar 60 mil, mas não é isso que eu quis dizer. Claro que toda série de dados ela tem média, é só somar todo mundo e dividir pelo número de elementos da população, que aí eu vou ter a média. Não é essa a minha pergunta explicitamente. O que eu estou perguntando é se existe temporalmente uma média fixa. Pronto, melhorei a minha pergunta. Não tem. Não tem, né? Eu também acho que não tem. E aí vamos para um outro raciocínio. Tem tendência essa série? Tem alguma tendência? No seguinte sentido, amanhã você consegue me dizer se vai subir, se vai cair, se vai ficar de lado? Bem, não. Também não. Nem eu também. Até porque se eu soubesse, estaria operando, né, contra esse ciclo aí, digamos. Então, pessoal, a série de preço é o que a gente chama em estatística, né, em economia também, série temporal. Primeiro que é uma série temporal porque está ao longo do tempo, né? São dados aqui ao longo do tempo, então isso aqui é claramente uma série temporal. Tem um livro muito bom, tá, que eu gosto muito, que é o Time Series, do Enders, tá? Modeling Time Series, tá? Que ele estuda justamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Claro que eu vou mostrar só o que está no capítulo, eu não vou entrar no nível do livro do Enders, que é um livro de doutorado, tá? Mas é um livro realmente muito bom, de Time Series. Mas o que eu estou mostrando para vocês em forma gráfica? Não há uma tendência e não há uma média também. Ou seja, isso aqui é uma série que a gente chama de ruído branco. Desculpa, ruído branco não, esquece. Não é ruído branco, é random walk. Passeio aleatório, tá? Ruído branco, só para vocês terem uma ideia, ruído branco é uma série cuja média é conhecida e o desvio padrão é finito. E, além disso, ela tem uma distribuição normal dos resíduos, tá? Isso é um ruído branco. Aqui não tem nada de ruído branco, isso aqui é um passeio aleatório, tá? Random walk. Passeio do bêbado também é outro nome que se dá aí. Com passeio de bêbado, com o random walk, você não consegue prever nada. E aí, olha só a beleza da coisa. Eu guardei essa série de preços e aqui tá, entendi, não dá para inferir nada. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a primeira derivada dessa série. E aí eu vou voltar rapidinho aqui para o meu whiteboard, que eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui interessante. Então, vamos ali para o whiteboard. Opa, sumiu o whiteboard. Vamos de novo aqui no whiteboard.
Pessoal, sumiu com o meu whiteboard, mas aí não tem problema não, que eu vou usar então um outro software aqui para eu escrever o que eu preciso. Scratchbook. Pessoal, gostaram do meu visual novo? Visual aí, pelei a cabeça. Vamos lá. Olha só. Eu tenho a série de preços, tá? Que eu vou chamar de PT. PT significa preço na data T, tá? E RT? RT eu vou chamar de retorno. O que é o retorno na data T? É o preço na data T sobre o preço na data T menos 1, menos 1. Isso aqui é o retorno em percentual, pessoal. Como é que é o retorno de uma série de tempo? É o preço hoje sobre o preço ontem. Se T é hoje, T menos 1 é ontem, se eu estou com uma base diária. Então, preço de hoje sobre o preço de ontem, menos 1. Eu vou ter o retorno em T. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Vou voltar lá para o meu Excel e vou fazer exatamente essa fórmula aí. Preço em T sobre o preço em T menos 1, menos 1. E aí, ó, cliquei 2 vezes. Opa, desculpa aqui, gente. Cliquei 2 vezes, está feito. E aí, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer para o lado de cá. Vou fazer o gráfico dessa série, tá? Então, Command Shift para baixo, tá? Foi esse aqui. Vamos lá em cima agora. Então, vamos lá. E agora a gente vai fazer Command Shift, aí clique. Não aceitou aqui, pessoal, lado a lado. Peraí. Pessoal, só me aguarda um segundo, que eu vou pegar aqui um mouse, vai ficar muito mais fácil, tá? Só um minutinho. A gente extrair o melhor desses brackets. Aí eles têm uma sequência sugerida de ápices. Muitas vezes você compra o aparelho e, tipo, compre e leve a sequência de ápices. Não necessariamente você precisa seguir aquela sequência. Pessoal, voltei. Então, pegando aqui meu mouse, para a gente ganhar aqui em celeridade. Vamos lá. Ó, então, beleza? Então, vamos pegar aqui Ctrl Shift para baixo. Agora, vamos aqui desse lado. Aí eu fico com o Command apertado. Beleza, agora funcionou, tá vendo? Command Shift para baixo. Aí, pessoal, vou inserir gráfico de linha 2D. E aí, eu vou, Command X, vou recortar e vou colar lá em cima, junto com aquele gráfico que eu acabei de fazer de preço, tá legal? Então, vou chegar aqui para o lado e aí vou colar aqui, ó, Command V, tá? E aí, quem falou aí, eu não sei quem foi, tá? Como eu falei também, pessoal, eu queria que ele repetisse agora, olhando para esse gráfico aqui, pergunto a ele, né, especificamente, esse gráfico aqui tem claramente uma média? Agora é 0, claramente. 0. Claramente, né? Está ao redor de 0. E, além disso, ela tem uma tendência? Como assim? A tendência, porque toda a série, né, Não, parece que não pode tem. falar. Parece Eu que não não tô tem vendo. uma... a Ela tendência... não se utiliza o teorema central do limite, que daí nos vai dar a tendência média a ser 0. Então, isso explica também o comportamento dos ativos, né? Alguns advogam que é a teoria do limite central, realmente, né? A teoria dos grandes números. Na média, tende a 0, né? Mas, além disso, tem outra questão, eu já falo dessa lei dos grandes números, mas a questão é que eu digo que se tem tendência, a tendência é o seguinte, ela tem um comportamento aqui
que são clusters, né? Ela sobe, depois cai, sobe, cai, sobe, cai. É isso que eu estou fazendo com o mouse aqui, ó, tá vendo? O que eu estou vendo aqui? O Ibovespa, ele está sujeito a uma variação de 5% para cima, 5% para baixo. Algum momento, algumas ações ali fogem, né? Ações não, desculpa, o índice Ibovespa, né? Algumas ali saem dessa tendência aí, tá certo? E lá no fim, ó, eu tive aí uns retornos muito positivos e muito negativos, foi a pandemia ali, né? Tá vendo aqui? Enfim, mas a tendência é ser zero, né? É circundar ao redor do zero. O que eu fiz? O importante é o que eu fiz do gráfico da esquerda para a direita. Tecnicamente, o que eu fiz aqui foi tirar a derivada. Eu tirei a derivada desse gráfico aqui e obtive esse. Lembra lá, né, de cálculo, o que é a derivada? É a primeira diferença. Eu fiz a diferença de nível de preço aqui. Quando eu pego o preço de hoje sobre o preço de ontem, mas não estou falando derivada, né? Então, aqui, pessoal, o gráfico da derivada do preço. E aí, o que eu estou vendo aqui? O retorno, no fim, no fundo, o que é a primeira derivada do preço? É o retorno. Quando eu tenho retorno, eu consigo inferir que tem média zero e tem um desvio conhecido aqui. Estou vendo que a grande parte dos dados, quase, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quase todos os dados estão dentro desse intervalo de menos 0,05 a mais 0,05. Isso aqui dá para inferir, então, olhando assim no olho, que a maior parte dos retornos diários está sujeito a uma oscilação de menos 5 a mais 5, tá? Então, pessoal, deixa eu só dar uma... Deixa eu só, pessoal, mudar aqui de local rapidinho para facilitar para todo mundo aqui. Só mais um tempinho aqui, espera aí. Pessoal, voltando aí, então, o que eu estava dizendo é que a série da direita, ela claramente é a primeira derivada, né? Definida como a primeira derivada da esquerda, tá? Beleza? Então, o que acontece aqui? Eu estou conseguindo prever a média, tá zero, e claramente eu estou vendo aqui, ó, que tá, a maior parte do resultado está entre menos 5 e 0,5. Tá legal? E aí agora eu vou fazer uma coisa diferente. Ó. Acompanha comigo aí. Pessoal, esse capítulo é importantíssimo, né? Então acompanha aí que eu vou fazer. Ó. Vou fazer agora Command Shift para baixo. Vamos lá. Command Shift para baixo. E vou aqui em dados, vou pedir análise de dados e vou pedir o histograma dessa série aqui. Tá? Lembrando que é histograma, pessoal, alguém aí nunca viu estatística? Fala aí no microfone. Beleza. Se ninguém falou, é sinal de que vocês já viram estatística, então sabem o que é histograma, tá? Então, pessoal, o histograma é o diagrama de frequência de uma variável aleatória, né? É a colocação num gráfico, qual é da probabilidade, né, de uma variável aleatória aparecer, porque ela é frequência, né, é dado na frequência. Então, vamos lá, Command Shift para baixo, e vamos ver qual é o gráfico disso aqui. Pedir o resultado do gráfico, ok. Olha ali, pessoal. Olha que coisa interessante. Eu peguei o Ibovespa e aí deu um comportamento normal. A distribuição dos retornos, né, segue uma distribuição normal com média zero. Né? Esse é o ponto, com média zero. O que é o risco? O risco justamente é a diferença entre a média e a maior parte dos resultados, que a gente chama de desvio padrão. Né? O desvio padrão, pela ótica de risco de mercado, ele é medido pela medida estatística de desvio padrão, tá? E vocês devem ter ouvido falar, provavelmente, né? Se não ouviram, com certeza já passaram por essa frase, que quanto maior risco, maior o retorno. O que isso quer dizer? O que essa frase quer dizer? Olha, em tese, quanto mais aberta for a curva, mais eu exijo de retorno para poder comprar aquele ativo, senão eu não compraria ele.
Está clara essa lógica para todo mundo? Então, vamos fazer o seguinte. Vocês já começaram a ver qual é a lógica aí. Primeiro, de risco, que é essa distância com relação à média, e o retorno, que é essa diferença de preço. Vamos pegar mais ativos, porque vocês já devem ter ouvido falar que renda fixa tem risco menor do que renda variável. Então, vou pegar aqui uma NTNB, que é um título do Tesouro Nacional, tá? Título de dívida emitido pelo governo federal. Vou pegar aqui uma série de dados de 2026, uma que vem de 2026, e vamos fazer essa análise por agora, só de distribuição, tá? Depois eu entro nos detalhes de concatenação de ativos na mesma carteira, tá? Então, vamos lá, peguei aqui os preços da NTNB 2026, vou simplesmente aqui copiar tudo, como antes de ser, e vou colar lá numa nova aba, tá? Isso aqui foi o preço do Ibovespa, aqui foi a frequência, né? Frequência do Ibovespa, a Plan 2 já foi, né? A Plan 2 foram dados filtrados, lembra, né? Eu filtrei aqui, filtrei para os dados que me interessam, então vamos colocar aqui dados filtrados. Deixa eu botar um de novo aqui, maior. Vou botar aqui nessa planilha 2, dados filtrados. Beleza. E aqui na próxima, pessoal, é a bola 26, que a gente chama no mercado NTNB 2026, tá? O título do governo que vence em 2026, onde eu já sei o cupom. Lembra até o meu capítulo de avaliação de dívida, né? Eu sei qual é o cupom, tá certo? Então, sei como é que dá preço para esse título, como de ver. Colei ali. Pessoal, PU, preço unitário, né? Lembram disso? Então, vou simplesmente aqui filtrar, vamos tirar os feriados. Então, vou desmarcar tudo. Marco só o que tem hífen aqui. E vou fechar. Excluir linha. Beleza. Vou voltar com os meus dados. E vou fazer o quê? Primeiro eu vou excluir, eu vou ocultar, na verdade, eu não preciso da coluna C ali, tá? Deixa eu dar um zoom maior, porque está bem pequenininho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o retorno. O que é o retorno? A gente acabou de ver, ó, o preço na data T sobre o preço na data T menos 1. Beleza, isso é o retorno. É mais fácil ver o retorno, pessoal, na minha opinião, pelo menos, em percentual, tá? Então, vou botar aqui em percentual com 2 casas decimais. Vamos ver se a média é 0 de uma renda fixa. Então, vou pedir ali inserir, gráfico de linha. Ali. É a mesma coisa, pessoal. Olha lá. Gira, né? Tende ao redor de 0. Tá vendo? Tende ao redor de 0. Na barrinha do Excel lá embaixo está a média 0,06%. Ah, beleza, obrigado. Ó, bem observado. 0,06% é 0,0006, ou seja, média 0. Ali eu nem tive o cuidado de ver, no outro, a média, olha lá, 0,00005, também perto de 0. Bom, com base nisso, vamos ver o histograma. Será que esse ativo se comporta como uma curva normal? Então, a gente vai em dados, análise de dados, histograma. Vamos pegar aqui o intervalo dos dados, que agora é a bola 26. São os dados do retorno. Então, Command Shift para baixo, dou Enter e vou pedir o resultado do gráfico. Está lá. Estou dizendo, não é uma normal, não. Calma, vamos dar o zoom aqui, olha lá. É uma normal. Mas vocês conseguem ver? Bom, parece uma normal, mas é uma normal muito menos dispersa que a outra. Eu acho que é bem evidente de ver. Cadê? Aqui, ó. É bem evidente. Essa aqui é uma normal mais, assim, digamos, preenchidinha. E essa aqui não é tão preenchida, né? Ela tem buracos aqui. Agora, o importante é você ver a variação a que está sujeita a uma e outra. A NTNB, deixa eu dar um zoom maior, ela tem aqui uma variação que vai de menos 7% aproximado até 4%, tá? E o Ibovespa? Ó, vai até menos 14, vai de menos 14 até mais 13, mais ou menos ali, tá? Ambas guardam uma relação de assimetria. Eu acho que vocês conseguem ver isso, né?
É mais à esquerda, quando cai mais forte em módulo do que quando sobe. Isso é uma observação de mercado que a gente faz, né? Quando sobe de elevador, né? Como é que é? Não, desculpa. Quando sobe, eu falei errado a frase. Quando sobe de escada, e quando cai de elevador. Tá certo? O mercado é assim, né? Pode ver quando cai da notícia no Jornal Nacional, uma confusão danada, as pessoas agem mais em pânico nas quedas do que nas altas. Não que não tenha, digamos assim, pânico nas altas, não é pânico, é euforia, mas existe a euforia também na alta. Mas em módulo é muito menor, né, do que na queda. O ser humano se comporta assim. O importante, então, você observar que o desvio padrão, quando a gente for medir ali pela estatística, vai ser muito maior do Ibovespa do que da renda fixa. Tá? Isso é fato, estou vendo no gráfico. Vamos pegar um outro também, vale a pena pegar, vamos pegar uma commodity. Todo mundo fala o ouro, né? O ouro não cai nunca, o ouro é seguro. Vamos ver então o ouro. O ouro, pessoal, o contrato é OZ1D, tá? É um contrato na BMF, que é OZ, aliás, tá ali, ó, OZ1D, tá? É o nome do contrato. Ele é negociado em onça, tá, pessoal? Se eu não me engano, são 11 onças, mas está no contrato, tá? Quanto que vale o contrato ali, tá? Aí vale a pena depois botar lá no Google, ver como é que é esse contrato do ouro, tá? Mas é por onça, uma unidade peso onça, tá legal? Então vamos lá, vamos selecionar tudo aqui, Command C, vou pegar o ouro, vou colocar naquela planilha lá nossa, para a gente fazer essa análise. Eu vou aqui, ó, colar. Vou botar aqui ouro. Command V. Deixa eu dar um zoom maior. Eu vou querer o preço de fechamento também, né? Então vou excluir isso aqui. Vou excluir aqui também. E aí vou colocar o filtro. Pessoal, tem uma coisa que eu esqueci de fazer, que é o seguinte. Não precisa aqui, minha câmera está ligada, né? Eu acho que não contribui em nada aqui para a aula. E pode aumentar até a qualidade da aula, tá? Em termos de largura de banda. Então, vou só desocultar. Depois, obviamente, eu abro minha câmera, tá? Bom, é bom que vocês viram ali minha câmera. Eu passei, né? Eu saí da sala aqui para o escritório. Vocês já deram uma olhada aí na minha casa brevemente, né? Vamos lá. Então, voltando. Aí. Então, vamos pegar só os itens, né? Então, vou desselecionar tudo. E vou selecionar só o que tem item aqui. Lembra? É feriado de mercado, tá? Então, vou excluir. Pessoal, alguém que até me deu oi naquela hora esqueceu o microfone aberto, eu acho, porque está um ruído de fundo um pouquinho chato aí. Lembra aí quem abriu o microfone para falar? Seria interessante fechar, porque eu me lembro que começou o ruído quando a pessoa abriu o microfone. Alguém lembra aí quem foi? Vamos ver ali quem está com o microfone aberto. Consigo ver aqui? Ó. Ih, pessoal, perdão, tem ninguém com o microfone aberto, não. Então, é impressão minha. Para você está ruído aí ou não? Tem um pouco de ruído no fundo. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu tirar meu fone. Pessoal, acho que o ruído diminuiu agora. Confere? Sim, um pouco. Então tá, é o fone. Achei que o fone ia melhorar, mas ainda tem. Melhorou pouco, realmente. Melhorou muito, não. Mas vamos lá. Nada que comprometa aí. Só estamos em 23, né? Pouca gente, mas vamos lá. Vamos pegar, então, série de preços, de retorno, né? Pessoal, só por curiosidade, tá? Aproveitando que eu abri aqui, como eu tenho notado, assim, uma queda de participantes na aula, a gente começou na primeira aula com 50, depois na segunda semana foi 40, agora a gente está com 23. Eu entendo que a aula está sendo gravada e como não tem lista de presença, porque não pode ter, acho que acaba que também muitos preferem, de repente, estudar outro horário, para estar mais calmo em casa, enfim. Eu gostaria de saber de vocês aí, se alguém puder contar, como é que estão as outras disciplinas, quem faz, tá? Tá assim também funcionando igual a mim, ou é uma dinâmica totalmente diferente? Estão aparecendo menos gente também? Enfim, como é que tá? Ou é só na minha que tá com pouca gente? Alguém consegue dizer aí?
em todas as que eu participo, a frequência diminui bastante. Tá, e Mariana, tu consegue explicar o porquê, já que vocês estão entre vocês conseguem trocar figurinha, enfim, tem uma ideia? Não sei, acho que tem gente que prefere estudar em outros horários, ou até a questão da internet. Uhum, entendi. Tá. Pode ser, na internet depois melhore, né? Enfim. E a minha aula aí, pessoal, continua atraente? Quer dizer, tô sendo presunçoso, né? Vocês tinham falado que estava bem, estava funcionando e tal. Fui tocando da maneira como eu tocaria presencial. Continua funcionando? Vocês estão meio perdidos? Enfim, alguém quer dar aí um testemunho? Ou tá com saudade do presencial? Enfim. Eu acho que a aula desse jeito tá funcionando muito bem, tá sendo muito funcional, e eu até que estava comentando com um colega que é muito bom que tu mostra as coisas na realidade. Eu sou da economia, e na economia eu sinto um pouco de falta disso na prática, assim, sabe? Uhum, sei. Não, beleza, obrigado, Mariana. Eu também prefiro. Mariana. Pode falar aí, Morian, pode falar, Morian. Concordo também com a Mariana, sendo muito bom mesmo para mim. Não, beleza, obrigado, gente. É que assim, do meu lado, o que acontece? Como é quase um monólogo, né? Eu não vejo ninguém e eu estou compartilhando minha tela, eu fico completamente cego, porque eu não fico com feedback, né? Vocês não falam, obviamente, todo mundo deixa o microfone mudo, só fala quando tem dúvida. Então, aquilo que eu tenho de olho, perceber vocês, se tem dúvida, não tem, isso eu fico completamente perdido, né? Esse é o lado ruim à distância. Agora, o lado bom é que eu particularmente penso assim, ganha muito em produtividade e em concentração, eu fico muito mais concentrado também, e daria a mesma aula no presencial. Talvez o presencial, digo isso para vocês hoje, perca qualidade, porque eu acho que tem muita conversa paralela, eu acabo me dispersando. Então, assim, o que eu perco sem ver vocês, eu ganho na minha concentração, no planejamento da aula e no conteúdo. Então, o que a Mariana comentou, eu sempre tento ligar com a vida real e dar exemplos práticos, que é a melhor forma de explicar a teoria. Até porque a teoria é a construção da realidade. Primeiro vem a realidade, para depois alguém teorizar sobre aquela realidade. E eu faço isso, né, o tempo todo. Eu primeiro vejo como é que a teoria chegou, né? Eu tenho uma ideia, quando você lê livro, texto, você sabe como é que o cara chegou naquela teoria. Primeiro era a prática, então eu sempre tento trazer a prática, né? E sempre, eu estou sempre em mente assim, que aula que eu gostaria de assistir como ouvinte, né? Então, eu dou uma aula pensando em mim como aluno. Como eu gostaria de ver esse assunto, né? Então, eu tenho essa preocupação. E já disse para vocês no início do curso também, eu quero muito que essa ferramenta fique como uma alternativa viável, e uma alternativa até a pretensão minha, mas melhor do que o EAD, desculpa, o presencial, né? Só de não ter que deslocar para a URGS, né? E sair de lá depois também tarde. Enfim, ganha muito, né? Mas, enfim, vamos caminhando aí. Foi bom o feedback de vocês. E quem tiver crítica e tiver sem graça de falar, pode mandar mensagem, não tem problema nenhum, não. Eu não tenho vaidade, nem marco ninguém, nem tenho esse lado. Eu sou super profissional, tá, pessoal? E quem é profissional sabe que tem crítica. Eu dou aula para 60 alunos aqui nessa turma, para outra eu dou 40, no doutorado são 4. E eu não tenho pretensão de agradar ninguém, só a mim mesmo, né? Então eu faço um trabalho pensando em mim como aluno, né? E nessa caminhada aí são 110 alunos, com certeza, estatisticamente ali vai dar cauda, alguns na esquerda não vão gostar, cauda da esquerda ali não vão gostar. E não é meu trabalho tentar agradar todo mundo, né? E sim agradar, digamos assim, a grande média. Agradar sim, né? Se você vai lá, pega um formulário, o aluno diz que você não tem didática, que não entendeu nada, então você não fez teu papel, né? Então, realmente, eu sou preocupado em ser didático, mas sabendo que eu não vou agradar todo mundo. Mas, ainda assim, se alguém tiver crítica, né, pode mandar escrito, tá, pessoal? Eu leio a crítica com maior boa vontade e com vontade realmente de crescer. Vocês sabem, né? Eu até fica minha visão que eu tenho sobre o mundo, né? A arrogância e a petulância é muito ruim para o aprendizado, né? Eu nunca tive esse viés, eu sempre assumo que eu posso estar errado.
Porque se eu assumo que eu estou certo, eu vou sempre fazer aquilo da mesma forma, não vou ouvir ninguém, porque eu estou certo, né? E segue naquele ritmo. Eu faço isso em toda a minha vida, né? Para tudo, não só para dar aula, mas como também no relacionamento com pessoas, com filho, com esposa, enfim, eu faço isso, tá? Eu tenho esse viés assim, pô, o que eu posso estar errado? Né? Então, eu sou muito aberto aí, tá? Vamos lá, então, voltando, eu queria mostrar para vocês o ouro, vamos voltar aí o ouro, então. Tá aqui o ouro, tá? Vou fazer a mesma lógica, tá, pessoal? Preço de hoje sobre o preço de ontem, menos 1. Clico 2 vezes. Isso aqui eu vou botar em percentual, que fica mais fácil de enxergar. Com 2 casas decimais, cliquei 2 vezes. Tá feito aí, tá, pessoal? Olha lá, tem dia que o ouro cai, ó, em 86 caiu 17% aqui. Vamos ver como é que é o gráfico disso aqui, inserir. Gráfico de linha 2D. Olha aí, pessoal. A tendência, 0 de novo, tá vendo? Exceto esse dia aqui, né? Foi um dia que caiu 41%, algum problema aqui importante. Mas lembrando, ó, essa data aqui foi provavelmente isso aqui no início da série, ali, problema na década de 90. 90 a gente teve muito problema. Se olhar de 2000 para cá, não vai aparecer essa anomalia aqui. Mas a tendência ali é média 0. Aí, como alguém disse, ó, se você for olhar aqui na barrinha embaixo, dessa vez não apareceu, mas se eu fizer Command Shift para baixo, acho que vai aparecer, ó, média, deu até uma média positiva aqui, 0,28%, mas é 0,0028, então quase zero. Vamos ver se o comportamento segue uma curva normal, né? Então, vou aqui em dados, análise de dados, histograma, ok. Então, vamos pegar o intervalo aí do histograma, Command Shift para baixo, vou dar o Enter, resultado gráfico. Olha lá, pessoal. Claramente, aqui uma curva normal. Atrapalhou muito aquele dado dos 41%, tá vendo? Mas se não fosse ele ali, que foi um dia específico, ó, curva totalmente normal. Mas todas, de novo, têm esse comportamento muito assimétrico, né? Mais para a esquerda. Quando cai realmente de elevador, né? Sobe de escada e cai de elevador. Tá certo, pessoal? Mas o comportamento ali segue aí, segue perto de uma curva normal. Então, vamos voltar lá para a nossa telinha. Qual é a conclusão que a gente vê olhando os dados? Bom, não importa muito o ativo, o comportamento é normal. E não importa muito o ativo, a média é 0. E aí alguém, realmente eu não me lembro quem foi, falou, olha, professor, é pela lei dos grandes números. Ok, a lei dos grandes números explica também, mas eu diria que é outra coisa, tá? Na verdade, realmente, em finanças, não é pela lei dos grandes números, né? Também mas não é o principal, não é o fator preponderante. O que mais explica esse comportamento, eu diria até que é o Friedman, tá citando aí, que não existe almoço grátis. Se um ativo só sobe, a gente vai lá e tira a média, vê que o ativo só sobe, a média é 1% todo dia. Se o ativo só sobe, o que você vai fazer? Você, ciente de que o ativo só sobe, você vai comprar ele. E não só você vai comprar, como muita gente vai perceber isso e também vai comprar. Vai chegar uma hora que o nível do preço vai subir. E aí alguém vai se dar conta. Opa, o preço subiu, então está caro. Então eu vou vender. E aí tende a ter um equilíbrio dos comprados e vendidos. E aí faz com que essa tendência que era de alta passe a ser de baixa. E aí você fica nessa eterna luta, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, até que você vê que a média é 0. E aí tem uma discussão muito polêmica, na verdade polêmica nem tanto, tá? Que é o seguinte, o que dá para mostrar aqui nesse gráfico, né? Eu vou lá para o meu Ibovespa, e é difícil incutir na cabeça das pessoas essa ótica, pessoal. Se você for olhar aqui a média, né? Acho que foi o Morian até que me observou aqui, ó, a média dá 0, pessoal, 0,0000561. Isso aqui é a média do Ibovespa. E aí, o que eu estou dizendo que é polêmico? Se você comprar e vender todo dia, o trabalho que se chama de trader, né? É o cara que compra e vende a ação todo dia, tá? Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Se você for olhar o desempenho dele ao longo do tempo, tende a ter média 0 no lucro. Ele vai ganhar, mas também vai perder e vai ganhar na mesma proporção. E aí fica o meu desafio aqui. Se alguém faz day trade nessa turma,
e tem ganhos consistentes, eu tenho um emprego amanhã, tá? Estou falando sério, não estou blefando, não. Tem emprego amanhã em lugar bom, tá? Ganhando bem. Se você provar que a sua estratégia de day trade dá ganho consistente. E se você perde dinheiro também o tempo todo, também tem vaga nesse mesmo lugar. Porque se você perde o tempo todo, dá para operar vendido e ganhar em cima disso. Tá legal? Então dá para operar a ponta comprada e dá para olhar também a ponta vendida. Se tiver alguém aqui, eu tenho emprego. E aí, pessoal, tem estudo que sai aqui da GV, vou mostrar para vocês aqui, ó. Day Trade, pesquisa, FGV. Tá? Aqui, ó. Mais de 90%. Ó, o outro aqui, ó, saiu há pouco tempo, 8 de setembro. Ó, mais de 99% dos day traders tem prejuízo no Brasil. Tá? Prejuízo por quê? Se eu acabei de falar que a média é zero, por que o cara tem prejuízo? Porque a lógica é o seguinte, tem os custos das operações, né? Comprar e vender, você tem que pagar uma corretagem, o nome que se chama, né? Então, isso já torna, já tira um percentual ali da sua remuneração, né? Isso é um ponto. E a outra coisa também é que é esse comportamento aí de escada e de elevador, né? Você, por exemplo, compra um ativo a 100, você vai a 110, você vende. Mas se ele cai a 80, você vende desesperado. Você não compra de novo, você vende, perde 20%. E o outro subiu 10%, você vende também. A gente tem muito mais aversão à perda. Qualquer perda maior ali do que o ganho, você vai, executa e não dá chance de recuperar. Tá, pessoal? É um comportamento do nosso cérebro. Tá legal, pessoal? Então, tem vários estudos, tá, acadêmicos aí que mostram, né, que day trade não dá dinheiro, tá? Agora, se você me provar que você dá, tem emprego, tá legal? Isso tem a ver com essa discussão que eu estava falando de nível de preço, né? Tá legal, pessoal? Bom, aí agora um outro detalhe aqui, que eu vou para o scrapbook, que eu queria escrever uma coisinha para vocês perceberem. Pessoal, uma coisa importante aqui no retorno é o seguinte. Ué? Uma coisa que é importante você perceber é o seguinte. Isso aqui, pessoal, é aproximadamente igual ao logaritmo do preço de hoje sobre o preço de ontem, tá? Estou dizendo que essa relação aqui é aproximadamente igual ao logaritmo neperiano. Esse ln, né, é o log neperiano, tá? Para quem achou aí que nunca mais ia ver isso aí na vida, né, voltou na aula de finanças aí. Beleza, pessoal? Então vamos ver aqui se essa aproximação dá certo, né? Então vou aqui para o Ibovespa, dados filtrados aqui. Isso aqui está em percentual. Então, vamos lá. Página inicial, percentual, 2 casas decimais. Vou fazer o seguinte, vou fazer agora igual logaritmo natural do preço de hoje sobre o preço de ontem. E vou dar um Enter. E vou dar aqui 2 casas decimais. E vou clicar 2 vezes. Reparem que quanto mais alto for a variação, tá? Mais distorção eu vou ter nessa aproximação. Quanto menor for a variação, tanto para cima quanto para baixo, serão iguais. Por isso que eu disse que é aproximado, tá legal, pessoal? É uma relação aproximada. É o seguinte, por que aparece, a partir de agora eu só vou usar neperiano? E aí qual é a razão de eu usar neperiano? Bom, primeiro, eu diria que é a razão que a gente chama de razão computacional, tá? Razão computacional. Bom, por que é a razão computacional? O ln de A sobre B, aí lembra lá de primeiro grau, né, que a gente aprende logaritmo, é o neperiano A menos o neperiano B. Para o computador, pessoal, qualquer divisão se transformar em diminuição é ótimo, né, porque ele não tem que lidar com ponto flutuante com divisão zero. Então, para quem fez linguagem de programação, né, quem fez alguma cadeira aí, sabe que é ótimo quando eu linearizo. Isso aqui é linearizar. Linearizar significa passar para soma ou subtração. É muito bom para o computador. Então, esse é o primeiro ponto de usar neperiano. E o outro ponto é que é o seguinte, nós vimos comigo lá no início da disciplina que o valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais I, elevado a N. Lembram disso, pessoal? Isso aí a gente viu na aula lá de análise de investimentos. O que acontece
Quando a gente aqui está falando de retornos diários, o N está tendendo ao infinito. Eu tenho muitos dados na minha amostra, então esse N está tendendo ao infinito. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o limite do N tendendo ao infinito dessa relação aqui, ó. Valor presente, que multiplica 1 mais I elevado a N. Pessoal, quando N tende ao infinito, aí a gente vai lembrar lá do limite fundamental do cálculo, isso aqui vira PV neperiano de I vezes N. E aí o nome disso aqui é capitalização contínua. Que é o seguinte, eu não estou mais trabalhando agora com escala de tempo discreta. Um dia, um mês, um ano, um trimestre, um semestre. Agora eu estou trabalhando no contínuo. Eu estou tendo capitalização o tempo todo. Então, essa série aqui vira para neperiano. E aí, pessoal, lembra lá de matemática... deixa eu abrir uma nova janela aqui para a gente enxergar. O que eu falei para vocês agora? PV, 1 mais I elevado a N, o limite, quando N tende ao infinito, é simplesmente PV elevado a I vezes N. Isso aqui, pessoal, é o valor futuro. E aí, o que vocês aprenderam lá? Vocês aprenderam lá do segundo grau que eu posso fazer a seguinte jogada. Eu vou isolar o I. O I não é o rendimento? I é o R. Tá? Mesma coisa que rendimento. Então, vamos isolar o I dessa equação aqui. Então, ó, eu vou ter valor futuro sobre valor presente é igual a neperiano I vezes N, número de Euler, né? Aí você faz o neperiano dos dois lados, para eu poder escorregar esse expoente para o lado aqui da frente. Então, vou ter log natural do valor futuro. Só lembrando, né? Neperiano é a mesma coisa que log natural, tá? Valor futuro sobre o valor presente é igual a I vezes N log natural de E. Bom, log da própria base vai dar 1. Tá legal? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho que I vezes N é igual a log FV sobre PV. Opa! Eu quero saber quando N é 1, né? Um dia. Então, qual é o rendimento? O rendimento é log neperiano do valor futuro sobre o valor presente. Opa! Preço em T sobre preço T menos 1. Se o FV é T, aqui é T menos 1. Esse é o retorno. É outra forma de chegar no que a gente chama de discreto. Tá legal, pessoal? Essa é a forma discreta. Beleza. Bom, aí tem uma terceira explicação se você ainda não ficou convencido. Eu disse para vocês aqui, contei é difícil eu contar mentira, mas eu contei uma mentirinha, que a gente está aprendendo, aprender assim mesmo. A gente começa com hipóteses simplificadoras e depois vai acrescentando mais dados para poder ficar mais aderente à realidade. Esse gráfico aqui, pessoal, não é uma distribuição normal. Ele é uma distribuição log, então vou botar aqui, ó, os retornos, pessoal, os RT seguem uma distribuição log normal. Então, pessoal, aquele gráfico lá, ele está muito mais para um log normal do que uma normal propriamente, tá? E aí quem fez estatística sabe, né, que a log normal, ela é mais achatadinha, a perninha aqui, que a gente chama de cauda, é mais gordinha do que em relação à curva normal, né? Então, ela tem algumas variantes aí, tá? Que fazem com que seja mais parecido com uma log normal do que com uma normal. Beleza, gente? Bom, eu estou olhando aqui, ó, dei uma levantada aqui para olhar minha prateleira. Eu deixei o meu livro num outro escritório meu, que é o livro Time Series, que eu queria mostrar, mas aí na próxima aula vou dar um jeito de pegar lá para mostrar para vocês, que é o que eu me fascinei quando eu estava começando só para histórico, né, para vocês saberem. Assim, eu terminei a graduação em engenharia, né? Deixa eu ligar minha câmera. Bom, beleza, liguei aqui minha câmera. Eu terminei minha graduação em engenharia e sempre gostei muito de matemática, até pela minha formação. E aí, quando eu entrei no mestrado, comecei a ver essas coisas de série de tempo,
e me apaixonei por isso, né? Falei, é isso que eu quero estudar na minha vida. E aí, se eu for pegar meu mestrado, meu doutorado, é só sobre série de tempo, né? Então, quer conversar comigo, quer saber tudo sobre série de tempo, eu tenho todo o histórico de cabeça, né? E é isso que eu vejo o tempo todo. E eu gosto de estudar muito o que está por trás dos números, né? E, ao mesmo tempo que eu gosto de estudar muito, eu tenho a maior humildade de dizer que, apesar de eu ter feito doutorado, ter feito uma tese, né? Ganhou prêmio, inclusive, consegui defender, né? Ganhei prêmio 5 anos depois e tudo. E que bom, o prêmio foi em dinheiro, né? Melhor ainda. Eu não consegui, o principal que eu sempre quis ver em série de tempo, se eu conseguia inferir algum comportamento previsível que me desse vantagem em relação aos outros, tá? E até hoje eu não consegui. Eu acho que eu nem vou conseguir, vou morrer sem conseguir. Porque está embutida essa ideia dos grandes números. E se alguém soubesse alguma coisa dos números, esse alguém ia negociar e não ia falar nada para ninguém. Tem um matemático, tá? Que eu acho que ele sabe e não conta para ninguém. E aí eu queria mostrar isso para vocês agora aqui no Google, que é o fundo Medallion, tá? Do Jim Simons. Jim Simons, tá? Aqui, ó, pessoal, o Medallion é um dos melhores fundos de investimento do mundo mesmo, porque ele tem ganhos acima do mercado, lá no caso não é o Ibovespa, lá o mercado, a gente usa outro indicador, né? Mas tem ganhos consistentes acima do mercado, ele só faz estratégia quantitativa, tá? Tá aqui o Jim Simons, ele é bem discreto, tá? Ele quase nunca sai na mídia, é um fundo fechado, ele não aceita mais investidor, se você quiser investir não tem como, tá? E ele só opera com um algoritmo matemático. O Simons, antes de ele ser gestor de carteira, ele era professor do MIT, tá? Ele se aposentou no MIT e tem inclusive um teorema matemático com o nome dele, ele criou um teorema matemático, né, que não tinha nada a ver com finanças. Ele se aposentou do MIT e foi trabalhar no mercado financeiro, fazendo esses fundos. Eu acho que ele sabe algo que a gente não sabe, tá? Porque ele não abre o fundo, tá? Aqui, ó, pessoal, todos os ganhos, isso aqui, ó, só para vocês verem aqui, é o excesso, ó, é o retorno do fundo desde a sua concepção, né? Tem ano que ele ganha 25, teve ano que ele ganhou 100. Isso com o mercado americano, com taxa de juros muito baixa, tá? Qual o detalhe? O Medallion Fund, tá? Que é que só lida com isso. Deixa eu dar um zoom maior para vocês enxergarem. Pessoal, aqui, ó, o Medallion Fund, ele é composto só por PhD. Só tem PhD lá na empresa, tá? O astrofísico é o perfil profissional mais buscado pelo grupo, tá? Não tem economista ou administrador. Eu acho desnecessário. Pode ter economista, pode ter administrador brilhante, mas enfim. Perfil dele, só pega um astrofísico. Ao invés de Value Investing, aqui é modelos quantitativos, tá, pessoal? Data Science e Machine Learning, tá? A performance dele é 40% ao ano, tá? Ele cobra 44% de taxa sobre performance, tá, pessoal? É uma coisa, assim, inimaginável, tá? Vale a pena assistir o TED, tá, dele, tá? Ele é bilionário, obviamente ele é bilionário, tá? Porque você pensa o seguinte, 40% ao ano, você dobra o capital a cada 2 anos, né? Então, isso aí é exponencial. O cara há 30 anos trabalhando com isso. 40% ao ano faz aí, 2 elevado a 15, tá bom? Já multiplicou por 128 vezes, tá? É uma coisa, assim, inimaginável, tá? E aqui ele falou, ó, o fundo é secreto mesmo, ele não abre a estratégia do fundo, tá? Não tem pirâmide, tá, pessoal? O fundo ele é sólido, tá? Não é baseado em outros que colocam dinheiro para continuar crescendo, tá? Até porque eu acabei de falar com vocês que o fundo é fechado, tá? Pessoal, e por que eu mostro isso aqui para vocês, né? Eu mostro para vocês até como, digamos assim, como incentivo, né? Como uma sementinha aí, né? Para investigar, daqui a pouco você fala assim, não, eu vou querer trabalhar com isso, eu vou descobrir, enfim, existe caminho, né, eu acho, entendeu? Eu estou nessa, né, estou para descobrir, mas não descobri ainda. Acho que eu não vou, porque a matemática por trás é bastante pesada, né?
Mas, enfim, isso tudo é para mostrar para vocês que na vida real existem pessoas que trabalham com isso, né? Que eu estou mostrando com esses teoremas, com essas teorias todas, né? Não fica só no mundo da teoria, fica também no mundo da prática. Legal, pessoal? Alguma dúvida aí? Não? Deixa eu fechar, então, minha câmera de novo. Deixa eu mostrar para vocês. Vou abrir um novo scratchbook aqui, vou escrever no quadro. Que eu queria já deixar umas ideias para a próxima aula, tá? Pessoal, olha só. Se eu fizer um gráfico aqui, ó. Vou fazer um gráfico aqui. Onde eu vou botar aqui risco, que eu vou denotar pela letra sigma, e aqui no eixo Y eu vou botar retorno, que eu vou designar pela letra R grande. Se você chegar para uma pessoa, oferecer para ela dois ativos, tá? O A e o B, o que essa pessoa racionalmente vai observar? Ela vai observar o seguinte, bom, entre A e B, o risco é o mesmo. Eu estou vendo aqui que o sigma A é igual ao sigma B, porque estão no mesmo tracinho aqui, né, na vertical. O que muda é o retorno. O retorno de A é maior que o retorno de B. Ora, se o retorno de A é maior do que o retorno de B e o risco é igual, por óbvio, A é preferível a B. Então, eu vou ficar com A. Então, eu vou circular o A. Agora, vamos mudar um pouquinho o problema. Vamos olhar na horizontal. Suponha que eu tenho aqui um ponto C. Tá bom? Bom, entre A e C, o que eu estou vendo? Eu estou fixando o retorno, tá legal? E estou fazendo variar o risco. Então, agora o problema é inverso. O retorno A é igual ao retorno C. Aí, claramente, eu vejo aqui, ó, o sigma C é menor do que o sigma A. Então, nesse caso, eu vou preferir quem? Se os retornos são iguais, eu vou preferir a carteira que tem menor risco. Então, eu vou preferir C. Tá bom? Então, C é preferível a A. Então, C é um ponto que eu vou escolher. E aí eu tenho que se A é preferível a B e se C é preferível a A, então, com certeza, eu não vou escolher B. Então, B é um ponto que eu não escolho. Porque se A é preferível a B e se C é preferível a A, então, com certeza, C é preferível a B. Né? E aí, se C é preferível a A, eu vou ficar com... Eu vou eliminar o B, não serve para nada. Tá legal? E aí, pessoal, o que acontece? Todo mundo age assim, tá? Todo mundo age assim. A questão é, quando a gente olha o problema aqui em cima, eu fixei o risco e estou querendo maior retorno. Então, a gente aqui chama de um problema de maximização de retorno. E aqui agora, quando a gente está olhando com retorno fixo e variando o risco, a gente quer minimizar o risco. A gente vai ver isso mais detalhes na aula que vem, só estou introduzindo. O que eu quero dizer é que esses problemas aqui, do ponto de vista de matemática, é o que a gente chama de problemas dual. Dá na mesma você maximizar retorno ou minimizar risco. A gente vê isso em economia também. Para quem já fez micro, tem lá, né, eu olhar pela ótica da maximização da utilidade, né? Se eu maximizo a utilidade, é a mesma coisa que fazer o quê? Eu abro para alguém aí, diga qual é o dual. Eu maximizar a utilidade é a mesma coisa que eu fazer o quê? Vocês viram isso aí? Alguém que está fazendo economia? Qual o problema dual de maximizar a utilidade? Hein, pessoal? Bom, como ninguém se manifestou... Alguém aí, só me lembra aí. Alguém que está me ouvindo aí. Já fez micro com o Marcelo Portugal? Eu fiz. Beleza. Ele fala de dual na graduação?
Ele fala, mas ele só comenta assim, não chega a pedir mesmo na prova. Não, beleza. Aí tu lembra qual é o dual da maximização da utilidade? Não tem Não, sim, problema. eu lembro que é minimizar, mas tô tentando lembrar o quê que Ah, minimiza. então. Beleza, isso aí. Ele vai minimizar a despesa, certo? Maximizar a utilidade é a mesma coisa que minimizar a despesa. Significa gastar menos com a tua renda fixa, que a gente chama de Eu B. pensei nisso, mas tipo, pra firma, entendeu? Ela maximizar o lucro ou minimizar o custo. Ah, então Maxi- tá. Podemos pensar na firma, teoria da firma. Não precisa nem Mas ter. para uma pessoa, o contrário de utilidade, aí eu não pensei como custo, né? Porque Ah, utilidade é beleza. satisfação, assim, não necessariamente dinheiro. Então, beleza, Ana, mas aí é o seguinte, tu quer gastar, qual é o dual, né? Tu quer maximizar a utilidade com a renda que você tem. Agora você fala o seguinte, a utilidade está fixa, então você quer minimizar o quê? Entendeu? Dado que a utilidade está fixa, tu tem que minimizar o quê? Essa é a lógica, para poder ter o máximo de utilidade. Ah, sim, verdade. Tá certo? Essa é a lógica. Então, se for da firma, a firma é mais fácil entender. Maximizar lucro é a mesma coisa que minimizar a despesa. É o problema dual. Vocês vão encontrar os mesmos níveis de produção, aquele problema matemático que vocês viram lá com Portugal, quem fez com Portugal, né? É a mesma lógica aqui em finanças, pessoal. Em finanças, maximizar retorno é a mesma coisa que minimizar o risco. E a gente vai ver na aula passada qual é a equação que deriva, o que está por trás aqui, tá? Óbvio, se eu vou maximizar e minimizar, eu vou chegar num problema quadrático. Eu vou ter um problema matemático ali, uma função quadrática, que vai permitir máximo ou mínimo. Eu vou mostrar como é que chega nessa função quadrática. Tá? Muita atenção para a aula que vem, tá, pessoal? Esse capítulo aí costuma ser, digamos assim, o mais difícil, porque é o que envolve mais matemática, né? O que envolve mais raciocínio lógico do nosso curso. Não que as outras partes não tenham lógica, né? Aquela parte de análise de investimento, de TIR, tudo tem uma lógica, mas aqui entra ainda um pouquinho mais de lógica, né? Teoria dos conjuntos. Isso aqui que eu fiz com vocês não deu nome, mas é teoria dos conjuntos, né? Mas a gente vai ver como é que é risco-retorno, vai ter que chegar numa função quadrática, essa função quadrática vai permitir máximo ou mínimo. E, obviamente, pessoal, para eu não fugir muito, assim, eu vou sempre trazer realidade, né? Você vai ver a matemática, mas eu vou trazer a vida real, para não ficar naquela assim, nossa, estou viajando aí, muita teoria. Não, está totalmente ligada à realidade. E por isso que eu quis mostrar o Jim Simons, né? Fica até como gostinho para vocês aí, ó, é um dos homens mais ricos do mundo, modelo matemático, tá legal? Pessoal, voltando à nossa aula, deixa eu abrir minha câmera de novo. Alguma dúvida? Alguma questão? Bom, a gente está chegando sempre no horário ali que eu gosto de terminar, né? Para mim foi muito bom também, né? Me concentrei bem aí, consegui passar o cerne do capítulo. E aí a gente continua então nessa quarta-feira, né? Risco e retorno aí. Legal, pessoal? Então vou parar aqui a gravação, a não ser que alguém tenha alguma dúvida. Não? Então tá, pessoal. Depois eu jogo lá no nosso YouTube. Até quarta. Boa noite aí. Boa noite, senhor. Valeu!